Bem-vindas e bem-vindo a Além do Escritório, um podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Eu sou a Karen, fundadora de Coding Potential, e vou ser sua host no episódio de hoje. Como sempre, a gente conversa sobre o que de fato importa no mundo do trabalho, para além dos cargos, dos processos, dos PowerPoints. Porque se o mundo está mudando, por que nós também não precisamos mudar a nossa forma de liderar? Hoje a gente vai falar sobre um dilema muito interessante. A RH que vive em tensão entre manter esse equilíbrio entre alta performance e garantir o bem-estar das pessoas. Como equilibrar sem cair na superficialidade do discurso. Em telecom, obviamente, que é um pouco da empresa do nosso convidado hoje, os desafios de crescimento acelerado, a atenção por reter talentos técnicos, de alguma forma também garantem ou faz uma espécie de mistura para que tenha justamente essa pressão do dia a dia. E o nosso convidado de hoje, o Gustavo, diretor de RH e de ESG da Destock, vai nos trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? Como equilibrar performance e bem-estar em sectores de alta pressão, sem romantizar e endurecer demais esse discurso, então. Só lembrando para vocês, este episódio é produzido pela Fluency Pies, o ciclo completo para falar inglês de verdade, e pela The Coding Potential, um hub de soluções em RH e desenvolvimento humano. O nosso convidado de hoje, pessoal, como comentei, é o Gustavo. Gustavo, ele tem uma trajetória muito rica que, com certeza, vai fazer da nossa conversa hoje uma conversa muito poderosa sobre o nosso tema. Ele já passou por diferentes empresas, como a Bracel, Ambev, e hoje como diretor de RH da Destock. Gustavo, como a gente faz para equilibrar essa pressão por alta performance, tá, e bem-estar em setores como telecom? Mas, antes do que isso, conta para nós um pouco da tua trajetória, o que fez que você chegasse para estar onde você é hoje, e nos conta também um pouquinho da Destock para nossos ouvintes. Karen, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho muito legal a maneira com que vocês tratam os temas aqui, para além do PowerPoint, para além dos processos, e sim a vida como ela é, né? Então, Obrigada, com certeza. que seja uma conversa franca, gostosa e que a gente consiga agregar valor para o pessoal que está nos ouvindo aí. Tenho certeza que vai ser bem legal. Como você falou, eu sou Gustavo, sou diretor de Gente Gestão, Integrações e ESG na Desktop. Estou há 2 anos e meio lá, mas minha trajetória foi inteira no RH. Sou psicólogo de formação, lá me formei em Bauru, na Unesp de lá, e fiz MBA em Transformação Digital e Metodologia Ágil, e sempre trabalhei com RH. Comecei na Dexco, para mim foi uma ótima base. Eu, como psicólogo, vivi lá todos os subsistemas de RH, tive que fazer migração de sistema de folha, aprender sobre como calcular encargos, aprender sobre benefícios, enfim, foi uma base muito boa. Isso é importante também porque serviu para toda a trajetória lá na frente. Então, a tomada de decisão precisava dessa base. Foi muito bom, foi bem gostoso ver tudo aquilo. De lá eu fui para a Ambev. Na Ambev, aí sim, foi uma longa jornada de muito aprendizado. Posso dizer que foi uma escola para mim, mas mais do que uma escola, foi uma trajetória gostosa de se viver. Fui muito feliz e sou um baita promotor da companhia porque realmente aprendi demais e vivi tudo que se pode imaginar dentro de um RH. É uma companhia que provoca muito a gente a sair da zona de conforto, a aprender coisas diferentes. Então, me mudei bastante, cheguei a morar até em Salvador. Eu imagino. Carreiras bastante multifacéticas. Isso. Foi muito rico. Aí, em determinado momento, pensando um pouco na vida pessoal, em concordância com a minha esposa, a gente decidiu voltar para Bauru, que foi onde a gente se conheceu, e ingressei num desafio muito legal também na Bracel. Legal. Era o startup da fábrica lá de Lençóis Paulista, na época a maior fábrica de celulose do mundo, em meio à pandemia, com um pico de obra de 14 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo e pandemia acontecendo. Então foi bem dinâmico também. Como você falou, em crescimento, em expansão, imagina como que era a vida do RH e manter a alta performance, foi bem desafiador nesse sentido.
Legal. E aí recebi o convite para vir para a Desktop. Desktop, contando um pouquinho sobre a empresa. É uma empresa de telecom. Telecom é um setor muito dinâmico. Imagina que hoje não se vive sem internet. Hoje já é como a nova eletricidade. Exato. É um serviço essencial, básico, Com certeza. 24/7. A nossa operação é 24/7. Então, acaba que isso contamina e deixa a empresa toda dinâmica. A Desktop tem 28 anos de história, é uma empresa de capital aberto, fica sediada na região de Campinas, em Sumaré. Hoje a gente já está em mais de 200 cidades, com um crescimento muito grande. Olhando aí os últimos 2, 3 anos, a gente fez ao menos 10 aquisições de provedores regionais. 10 aquisições em 2 anos, pessoal. Eu acho que não existe coincidência. Sempre a gente aprende tudo o que nós precisamos para conseguir assumir os desafios que a gente tem nesse momento da jornada. Imagine o caldeirão cultural que não foi quando certeza, 10 aquisições em 2 anos. Agora já sei porque parte de tu cargo é integração. Exatamente. Parte de tu trabalho é integrar as outras 10 empresas para fazer parte do grupo, Cassia. Exatamente isso. E é um baita desafio gostoso de se viver. Legal. Clima leve, dinâmico. E a cultura, no final das contas, diz muito sobre como a gente vive no dia a dia, né? Então, uma cultura também que eu me familiarizo muito, que eu me identifico e que me sinto muito feliz. A gente vem num crescimento legal. Hoje, olhando nossa fatia do mercado, digamos assim, onde a gente está inserido, a gente já tem próximo a 20% de market share. E olhando o Brasil inteiro, mesmo estando só em 200 cidades no estado de São Paulo, a cada 100 casas conectadas, 2 são Desktop. Então a gente está num crescimento bacana, num momento legal e que continue assim. Com certeza. Mais de 4.000 colaboradores próprios. Mais de 4.000, são 4.500. A gente trabalha, além dos terceiros, né? A gente trabalha com muita mão de obra primarizada, porque a gente acredita nos nossos talentos. E aí tem um pouco do desafio que você comentou no começo, de ter equipe qualificada tecnicamente, que consiga atender melhor os nossos clientes. Com certeza. Enfim. Com certeza. E imagino também a escassez de talento, né? Acho que tu tem um talento muito técnico, que precisa brindar 100% qualidade dentro do processo de serviço. Então, acredito que também tem um desafio ali sobre isso. Eu diria que são 3 desafios, né? Quais? Primeiro é o encontrar e capacitar. Com certeza. Segundo, reter. Porque não adianta só você formar bem e depois perder para o mercado. E o terceiro é sobre manter motivado, em que ele consiga equilibrar vida pessoal e, ao mesmo tempo, um setor dinâmico de alta performance, 24/7, que... Perfeito. Enfim, nos horários de pico são os horários mais tensos em relação ao equilíbrio de vida pessoal e profissional. Perfeito. Não, acho que quando a gente foi convidar o Gustavo, a gente falou, nossa, vai ser muito interessante escutar um pouco da experiência dele no sector, de um sector que não para. E pegando um pouco o gancho dessa nossa pergunta, vocês na Desktop, vocês atuam em um setor que basicamente, como a gente fala, funciona 24/7, com um serviço que hoje em dia, quando a gente pensa na base da pirâmide de Maslow, é basicamente necessidade básica. Internet, conseguir conectar as pessoas é importante. Como equilibrar a busca entre os teus colaboradores, entre performance e o cuidado genuíno desse time? Como vocês fazem hoje em dia? E além disso, eu vou adicionar uma pergunta adicional aí, fazer isso com a Desktop e as 10 empresas que você está integrando nesse momento. Eu acho que tem um desafio muito interessante que a gente quer aprender, com certeza, aqui. Legal. Eu acho que a gente aprende no caminho. Eu também estou aprendendo. Com certeza. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito dinâmico, cara. Assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre autenticidade. Não adianta eu falar uma coisa bonita, eu ficar na superficialidade, como você comentou, e na prática ser outra coisa. Eu tenho que honrar os combinados que eu tenho com a pessoa que eu contrato. Então, acho que o primeiro passo começa na seleção, começa no recrutamento, na seleção e, no final das contas, no contrato de trabalho, os acordos que a gente tem.
Não dá para não ser transparente e mostrar todo o dinamismo que o nosso negócio tem sobre, enfim, sobre a atividade que a gente exerce. E aí, sem rótulos, sem pensar em Gosto quando nossos convidados entram no mood do podcast. sem rótulos de idade tal, Sem enrolação. perfil tal, gênero tal, coisa do tipo. Mas a gente tem que ter clareza e escolher bem cada candidato para cada vaga. Eu vou dar alguns exemplos. Quando eu entrei na Desktop, na minha integração, no meu onboarding, eu fui fazer uma instalação em campo, visitar cliente e tudo mais. Quem foi comigo foi uma instaladora. Instaladora mulher. Mulher. Ainda é um ambiente muito masculinizado. Está mudando e a gente está trabalhando nisso. Eu imagino, hein? Mas imagino que ainda é 80-20. E a jornada dela era 6x1, começando às 6 da manhã e terminando às 2 da tarde. Ela nunca tinha instalado nada, quanto mais imaginar subir num poste. Foi contratada, capacitada, uma energia maravilhosa quando fui fazer o onboarding. E aí eu fui conversando, RH aqui né? Vai conversando, tentando saber das coisas e tal. E aí fui entendendo um pouco as motivações dela. Para ela era fantástico aquele trabalho versus os outros que ela já tinha tido em supermercado, coisa do tipo, porque ela conseguia equilibrar o fator mais importante da vida dela. Ela tinha tempo de buscar o filho na escola, ela tinha tempo de passar a tarde com o filho, de arrumar as coisas à noite, saía muito cedo, saía às 6 da manhã de casa, mas conseguia, com aquela jornada, equilibrar bem o momento familiar dela. Olha a coisa simples, o impacto que tem. E aí que eu falo um pouco de ser muito franco no processo seletivo. Perfeito. Quando a gente olha para a nossa jornada, eu imagino que com você também foi assim. No começo, eu aceitava coisas que hoje eu já não valorizo tanto. Com certeza. E também, hoje eu faço coisas que naquela época para mim não era tão importante. Então entender o momento de cada pessoa faz com que esse equilíbrio aconteça de forma mais natural. O processo seletivo é fundamental para isso. A transparência no processo seletivo é fundamental para isso. Eu sempre falo que a razão para que existem frustrações na vida é porque a expectativa foi seteada de um jeito errado. É isso. E eu não posso, de maneira nenhuma, acertar uma expectativa que não vai ser verdadeira num segmento como o meu. Se você tiver domingo, às 8 horas da noite, na sua casa, conversando com a sua família, que está em outro país, pela internet, a internet para de funcionar, para você é uma experiência horrível. E você é meu cliente, isso é a coisa mais importante para a minha empresa. Com certeza. Então eu vou ter um funcionário que vai corrigir o problema e vai fazer a sua internet funcionar o mais rápido possível. Só que também é domingo à noite para ele. Eu preciso deixar isso claro. Eu preciso ser transparente o suficiente para ele fazer a escolha. Com certeza. Que interessante isso. Me marcou assim. Também é domingo à noite para ele. E aí, eu acho que tem outro ponto também, que ele é fundamental, os incentivos precisam estar alinhados. A gente está numa discussão muito boa agora. Nesse mesmo exemplo da sua casa funcionando, sua internet funcionando no domingo à noite, para você que é meu cliente, é melhor que continue funcionando e não tenha manutenção. Para mim como empresa é melhor, porque eu não vou ter o custo da manutenção. Para o funcionário é melhor, que ele não vai precisar sair da casa dele. Então, no final das contas, eu quero manter estável o suficiente, prestar um serviço bom o suficiente para que não aconteça uma manutenção nesse horário. Para que nenhum dos dos 3 players aqui sofram qualquer frustração. Então, se eu tenho incentivo alinhado com isso, não pelo número de reparos, mas pela qualidade de reparos. Não pelo número de atividades que você faz, mas sim pela ação preventiva que você faz que evita. Então, a remuneração variável, para mim, é um fator super significativo também. Legal, legal. E, no final das contas, eu estou motivando o meu funcionário. Ele vai trabalhar menos, ou em horários menos complicados, mas ele vai ter incentivo, uma boa remuneração variável mensal, um bom incentivo de longo prazo. Então, é bom para todo mundo. Eu sempre falo de... não, a gente precisa reter nossos colaboradores, mas a gente precisa brindar um bom espaço onde essa pessoa consiga ser quem ela é. O exemplo da mulher que você trouxe, achei fantástico, porque, de fato, ela não consegue deixar de ser ela, mãe, filha, talvez,
E a Linda também consegue ficar tranquila durante o seu espaço de trabalho, sabendo que seu filho está e que vai conseguir ir a pegar ele depois de sair no trabalho. Mas também você precisa pagar bem. Não tem como, e eu acho que tem muita... A gente trabalha com algumas empresas que estão entre meia empresas, startups, que estão muito nessa jornada, mas não tem como você reter se você não garante um espaço saudável e, de alguma forma, também uma boa remuneração, porque não existe supermercado de graça na prática, né? Esse é um bom ponto, assim. No ano passado a gente lançou trilha de carreira para todo o nosso time técnico e de vendas. Legal. Isso, para mim, é fundamental, porque o incentivo está alinhado, está todo mundo olhando para a mesma direção. O próprio funcionário sabe que, de acordo com a performance dele, ele vai crescendo e vai sendo melhor remunerado. Uma trilha de 5 anos, uma trilha longa, que eu consigo manter ele comigo. Aí volta um pouco para o que a gente conversou sobre reter talentos. Se eu consigo deixar o dia a dia dele leve, eu sou transparente o suficiente e ele consegue equilibrar bem a vida dele, e ele enxerga uma visão de longo prazo, ele vai querer estar aqui. Com certeza. E não vai ir por... Tinha uma coisa, quando eu trabalhava em empresas técnicas, no passado a gente tinha um desafio, principalmente em locais que estavam muito mais interior, que quando tinha algum concorrente que oferecia 100, 200 reais a mais para a pessoa mais técnica, mais profissional da base, ele trocava. Eu falava, gente, mas por que alguém trocaria o trabalho por 100, 200 reais a mais? Passar por todo esse trabalho que é mudar, fazer entrevista. A gente não todo é salário, tá? Tem algumas coisas que a gente precisa garantir de alguma forma, tá? Porque não todo é salário, tá? Esse ponto é fundamental. Ainda acontece? Ainda acontece. Eu imagino. Mas, sem dúvida nenhuma, isso diminui. E aí é muito do que a gente pensa lá. Soft skills faz toda a diferença. Uma liderança que consegue acompanhar bem seu funcionário, que consegue direcionar bem, que acompanha genuinamente, que faz acordos verdadeiros, como a gente comentou, que olha, vai ser esse horário, é esse horário, vou precisar de você em tal hora. Que cede também quando precisa, quando o funcionário precisa, e quando é uma relação saudável, a pessoa não troca. Legal. Então, o papel da liderança na retenção, ele é muito maior do que tudo que a gente conversa. Eu preciso ter coisas estruturantes como companhia, mas eu preciso ter uma liderança alinhada com isso. Com certeza. Senão não acontece. Senão... Com certeza. E agora pensando um pouco na jornada de teu colaborador. Tu tem 4.500 colaboradores próprios, além dos outros. Como tu garante que em toda a jornada de teu colaborador tu tem exatamente o mesmo discurso? Obviamente, tu começaste falando, bom, seleção, alinhamento, expectativa é todo, mas como garante que durante toda essa jornada, quando ele já está com você, independentemente do cargo, independentemente do que ele faça dentro da organização, você reforça isso constantemente? Não tem como responder essa sem passar por cultura. Perfeito. Cultura é base de tudo. A gente comentou um pouquinho no começo sobre 10 integrações. Quando eu cheguei, sinceramente, era um caldeirão de multicultural. Tinha ali a cultura pulsante das pessoas que já eram desktop em uma empresa pequena. Entendi, com uma visão de empresa pequena. Tinha, além dessa, 10 visões diferentes das outras empresas que foram adquiridas e que, por mais que a realidade até fosse semelhante, às vezes a região não era a mesma, mas a realidade, uma empresa menor e tal, a cultura também era diferente. Eram organismos diferentes. Tinha também a cultura de quem estava chegando. E aí, eu faço parte disso. Quando o fundo me contratou, eu tinha uma outra cultura, eu tinha um outro background e queria implantar o que eu acreditava. Outra bagagem. Cada uma pessoa tem uma bagagem. E queria implantar aquilo porque era aquilo que eu acreditava. Era multicultural e sempre vai ser, né? Você sempre vai ter o desafio e até cultural. saudável em algumas questões. Eu sempre falo que trazer as pessoas novas com novas ideias, você primeiro diverge para depois converger. Exatamente. E foi isso que aconteceu. No ano passado a gente passou por uma transformação cultural, um upskilling.
E a gente simplificou muito. É muito natural quando você está num crescimento, você ter um movimento de pêndulo cultural. Perfeito. Então, antes era uma mentalidade de empresa pequena. Aí eu vou crescer, crescimento, crescimento, crescimento. O movimento que a gente fez no ano passado foi de trazer esse pêndulo para o centro. Perfeito. Eu preciso resgatar coisas que são importantes desse começo aqui, dessa essência, mas eu também preciso de elementos que me impulsionem para o futuro. Isso não tem que ser divergente, isso não tem que ser distante, isso pode convergir. Eu não preciso do movimento de pêndulo, cultura tem que ser central. Perfeito. Então a gente, com uma cultura clara para todo mundo, fica muito mais fácil você cuidar de toda a jornada do colaborador, como você comentou comigo. Então hoje a nossa cultura é simples, são 3 valores. Perfeito. Nossa, eu acho que faz tempo não escutar uma empresa que tem esses 3 valores, mas eu acho fantástico. Ser simples e próximo, fazer bem feito e resolver com agilidade. Pronto. Ficou claro. Se isso acontecer, fica fácil da coisa caminhar. E aí, olhando para a jornada, eu tenho que revisar todos os meus processos de RH. Desde a seleção, avaliação de desempenho, tudo. Os treinamentos, a capacitação da liderança, o momento de feedback. Isso tem que ser pautado na cultura. Garantir que ela permeia toda a jornada. Mas se eu fico só no RH, eu vou fracassar. Ou eu olho para todos os processos da companhia, ou não vai funcionar. Porque não adianta nada eu falar de ser simples e eu tenho processo burocrático. Não adianta nada eu falar de resolver com agilidade e eu tenho processo longo com etapa que não vale a pena. Perfeito. Então, a cultura tem que ser pulsante em todas as áreas. Aí sim, eu cuido da jornada do colaborador. Porque uma coisa eu falar, não, é bem remunerado, a liderança é alinhada e tudo mais, mas o dia a dia ser ruim, o dia a dia não ser condizente com aquilo que está escrito na parede, a pessoa sai. Exato. Eu sempre falo que cultura é muito mais o que você faz ao que você fala. De nada adianta nós ter lá uns quadros bonitones, um código de cultura super, hiper, mega blaster, mas não traduzir isso nos comportamentos da liderança. Não traduzir isso nos processos da forma como você gere pessoas dentro da organização. Exatamente. Cultura é muito mais isso, é muito mais o que você faz, é o que você fala. E algumas empresas não entendem isso. E é aí quando você começa a perder talentos, quando você começa a ser percebida como uma empresa que só faz marketing de talentos. É forte, mas acaba sendo hipócrita. Exato. Você fala uma coisa e o dia a dia é outro. Com certeza. E eu não estou dizendo que a minha vida é um mar de rosas, que eu falo A e acontece A sempre. É lógico que não. O dia a dia é dinâmico. Tem coisa que acontece que eu falo, isso aqui não faz parte da cultura, volta para cá. Você sempre vai estar corrigindo rota. Mas esse tem que ser o norte. Esse tem que ser o caminho. Perfeito. Gustavo, acho que deu para perceber um pouco como é realmente um tema transversal em tudo que tu falas, alinhamento, expectativas, cultura, certo? O que eu espero dessa pessoa durante o tempo. Mas mudando um pouco o tema para essa escassez de talento técnico, que eu quero que a gente aprofunde um pouco aí, como é que a gente gerencia equilíbrio, bem-estar dentro disso? Assim, dentro desse cenário, como vocês garantem foco em performance para que não canibalize o desenvolvimento humano das equipes na prática? Eu gostaria muito de saber, assim, sinceramente me marcou muito aquele exemplo do domingo. Como que vocês fazem para conseguir juntar esses 3 itens de talento técnico e não canibalizar alta performance em conjunto com o desenvolvimento das equipes? É que talento técnico é base para alta performance. Não Perfeito. tem como isso aqui acontecer no meu ramo. A fibra ótica é mais fina do que um fio de cabelo. Ela é sensível. Para um técnico manusear e fazer todos os processos, ele tem que ser extremamente cuidadoso. Ele tem que entender bem. Eu não consigo formar uma mão de obra rápida. Eu preciso ter qualidade nessa formação. Toda vez que eu perco um talento técnico, eu perco performance. Com certeza. Então, eu costumo dizer isso para o meu time, a forma mais nobre de melhorar a performance de uma companhia
é capacitando talentos. E aí? E não importa se eles vão embora ou não. Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar como Brasil. Tem alguns segmentos que trabalham muito bem na formação. Eles se canibalizam um pouco, as empresas, e trabalham junto na formação de mão de obra das comunidades. Esse, para mim, é um caminho que faz muito sentido. Perfeito. Eu vivi muito disso na Bracel, de formação de mão de obra da comunidade, e levei isso para a Desktop como um baita aprendizado, e hoje faz parte do nosso dia a dia. Hoje eu posso garantir que eu sou uma empresa formadora de talentos em telecom. Perfeito. Hoje eu consigo pegar pessoas dos mais diversos segmentos e capacitar para que seja um bom técnico, uma boa técnica. Consultor técnico, a gente chama lá. Eu adoro o termo que eu uso desde... que vocês criam uma externalidade positiva onde vocês chegam na operação. Ou seja, vocês não só chegam a operar, vocês conseguem construir outro tipo de interação com a comunidade e, ao mesmo tempo, capitalizar isso para seu crescimento. Isso faz parte da nossa visão como companhia. Mas acho que isso faz parte do mercado como um todo. Toda companhia precisa ter noção do impacto que gera na comunidade que está inserida. Você transforma aquela região. Você transforma aquela área que você atua. Na formação de talentos, eu tive um dilema logo no começo, quando eu cheguei na Desktop. Tinha bastante oportunidade em relação ao RH. Tinha coisa legal acontecendo, mas ainda tinha uma jornada... Como todo, né? Jornada de crescimento. Sempre tem mato alto em todo local. Não importa onde você seja, empresa grande, pequena, de 10, 4 mil colaboradores, sempre tem mato alto. E eu estava conversando um pouco desses desafios com um amigo de RH. Falei, eu vou lançar uma universidade corporativa como um dos primeiros atos. Ele foi categoricamente contra. Você tem outras coisas muito mais latentes e urgentes para ser resolvida antes de lançar uma universidade corporativa, porque é complexo, é grande, isso é muito estruturante e é muito longa a jornada. Ainda assim, eu acredito nisso. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que nós fizemos lá. Porque no final das contas, a jornada de uma universidade corporativa, o amadurecimento que isso requer, leva muito tempo. Se eu não começasse lá atrás, hoje eu estaria sofrendo muito mais com mão de obra. Mão de obra técnica e mão de obra com liderança em soft skill e tudo mais. Não, e as integrações. Não tem como, parte do processo de gestão da mudança está em deixar claro o que eu espero através dos... E os treinamentos é um canal para conseguir fazer isso. Eu não imagino integração sem ter uma estrutura sólida de treinamento para essas pessoas. Eu posso trocar o sistema, eu posso trocar o que for em uma integração. Eu posso melhorar o sistema, eu posso melhorar a rede, eu posso fazer o que for. Se eu não capacitar bem as pessoas, eu vou ter problemas sérios de interface. Eu vou impactar meu cliente. Capacitação é a maneira mais nobre de formar profissionais e de melhorar a performance de uma companhia. Isso para mim é claro. Então investir na universidade foi fundamental para isso acontecer. E aí, a gente trabalha com formação de mão de obra da comunidade. Vou dar um exemplo, jovem aprendiz. Toda a minha cota de jovem aprendiz, praticamente toda, ela é direcionada para a formação de mão de obra técnica. Perfeito. Então eu tenho parceria com a instituição de ensino, que é responsável pelo programa no Brasil, em que eu consigo formar no começo da jornada, eu dou uma oportunidade para o jovem da comunidade que eu estou inserido, eu estou retribuindo à comunidade muito do que ela me dá, às vezes como cliente, por exemplo, e eu consigo dar oportunidade para as pessoas que estão ali, que estão próximas. Perfeito. Eu vou marcar a vida desse jovem. No futuro, pode até ser que ele escolha ir para outro segmento, pode até ser que ele escolha ir para outra empresa no mesmo segmento. Isso vai acontecer. Isso tem... Cada um tem os seus momentos. Faz parte. Mas a experiência vai ser boa. Eu vou formar uma mão de obra capaz para a Desktop e para o mercado. Legal. Tem alguma concepção, né? Algumas vezes
as pessoas pensam que você faz um treinamento, então um milagre acontece e aí você muda o comportamento. Eu acho que a parte boa de um treinamento é que você alinha as expectativas para conseguir mudar o comportamento, mas como vocês fazem para que essa mudança aconteça de fato? Depois de um segmento, tem algum processo depois dessa parte técnica? Porque acho que, de fato, quando você é uma empresa que precisa de um talento técnico de base, como a de vocês, de alguma forma, toda essa parte técnica é importante, mas como vocês fazem para garantir o pós? Que acho que é uma das maiores dos dores que a maioria das pessoas que nos estão escutando hoje tem. Como vocês fazem? Perfeito. Usando um pouco o termo de vendas, termo de negócio. Bora. Cobertura e frequência. Perfeito. Que a pessoa use isso que tá. Primeiro, o treinamento tem que ser condizente com a realidade. E é muito fácil a gente errar como RH. Porque o treinamento é uma maneira de você gerar transformação. Perfeito. Mas ele não tem que ser tão disruptivo o suficiente de não se conectar com a realidade da pessoa. Tem que ser aplicável aqui. Tem que funcionar bem. Funcionou bem, seus processos precisam estar amarrados com isso. Eu dei o exemplo da trilha de carreira. Na trilha de carreira, as movimentações são semestrais ou anuais. Para cada movimento, a pessoa tem que ter cumprido uma jornada de capacitação. Mas não só. Para cada movimento, ela passa por provinha, teórica e prática. Legal. E a acuracidade, o nível de exigência, ele não pode ser negligenciado. Porque você tem que ser meritocrático. Essa pessoa vai ser referência para todas as outras. Então, se eu tenho o processo amarrado, a pessoa enxergou que capacitação faz parte da carreira dela, vai melhorar o bem-estar, vai melhorar financeiramente para ela lá na frente, ela vai valorizar isso aqui. E aí é um ciclo que se retroalimenta. Mas além disso, a liderança próxima faz muita diferença. Na Ambev tinha um processo que era muito legal. Rota Coaching, em que o supervisor ou o gerente saía com o vendedor. Fazia ali visita em 3, 4 pontos de vendas, no final dava um feedback da visita. Agora aplica. Ia para 3, 4 pontos de vendas, voltava naquele feedback. Olha, melhorou nisso, ainda não melhorou naquilo. Daqui 2 semanas, eu vou sair com você de novo. Foca nisso e nisso. Mas sem corrigir coisas muito distantes. Coisas de dia a dia, porque é aí onde se perde. Eu acho que algumas vezes a gente acha que a mudança ela acontece com coisas mirabolantes. Mas em esses... Vou de novo parafrasear você trazendo um momento de venda, palavras de vendas. É no momento de verdade que a gente garante que esse comportamento seja mudado ou não. É naqueles pequenos momentos de verdade, mas não precisa coisas mirabolantes. É isso. A latência do feedback, às vezes, é mais importante do que a qualidade. Com certeza. A proximidade do acontecimento, às vezes, é mais importante do que o quanto vai estar elaborado o feedback. Eu não estou falando para, pelo amor de Deus, errar feedback ou tratar, enfim, não estou falando de coisas grotescas, mas às vezes simples, próximo. Esse cuidado próximo, ele faz muita diferença. Muita diferença. Legal. Aí se coloca no lugar do funcionário. A pessoa saiu comigo. Durante o dia, em 2 momentos, parou para corrigir e para pensar no meu desenvolvimento. Me prometeu que daqui 15 dias está comigo de novo. Ao menos eu estou sendo cuidado. Me sinto acompanhado aqui. Vou procurar melhorar. Então, acaba que é recíproco o cuidado. A pessoa vai querer evoluir. Fica uma relação verdadeira, uma relação honesta. Eu sempre falo que as pessoas se conectam de pessoas, mas você só consegue se conectar quando a relação é genuína. Não é só através de comando ou controle quando você é o líder ou quando você é a empresa que está treinando as pessoas. É através de uma relação construída que faça sentido para as 2 partes. Comando e controle funciona por pouco tempo, não é sustentável. Com certeza. Ou existe uma relação de confiança. Como você falou, eu gosto muito da palavra que você usou. Uma relação genuína.
ou não vai ter sucesso. Eu vou dar um exemplo de um gerente com quem eu trabalhei. Por conta da religião dele, por conta de aspectos pessoais, não trabalha de sexta-noite, não trabalha de sábado, e tinha alguns outros aspectos. Ele era de outra cidade, então precisava viajar para estar com a família. Para atividade, não me impactava. Não tem problema nenhum. Combinamos isso no começo, não me impacta, fique tranquilo. Eu nunca desrespeitei isso, porque é um acordo que a gente tinha. Ao mesmo tempo, ele era responsável por atividades que aconteciam fora do horário. Meia-noite, 1, 2 da manhã. Ele nunca falhou nessas atividades. Interessante. E é romântico? Um pouco. Mas é sobre acordo, é sobre legal. ser genuíno na relação. É uma coisa que eu faria para a empresa inteira? Não. Mas para aquela atividade, para aquele profissional, para aquele nível, essa relação de confiança cabia. Legal. E isso se aplica em todos os níveis. A relação de confiança ela é fundamental em todos os níveis. O quanto você cede, o quanto você consegue flexibilizar, que tem que ser bom para os dois lados. E também ajuda muito justo no nosso tema, de que a pessoa perceba um ambiente seguro para conseguir ser ela mesma e até para gerar um ambiente de bem-estar, que é muito isso. Não é coisa mirabolante que vai fazer que você consiga ter uma percepção como empresa de que tem um equilíbrio. São coisas pequenas, esses são aqueles momentos de verdade que fazem isso. E conta para nós, Gustavo, assim, voltando ao nosso tema da parte de bem-estar, que outras iniciativas vocês trabalham internamente para promover bem-estar dentro desse 24/7 de operação? Ótimo. Eu acho que tem um básico ali bem feito, né? Que precisa em relação à jornada, em relação à escala, o básico de... Perfeito. Forma de trabalhar, enfim. Isso. De pessoal que ele tem que acontecer bem. Ele tem que cumprir a legislação em que você consiga estar bem dimensionado para atender o cliente, ninguém ficar sobrecarregado. Perfeito. Isso já é um feito bom. Parece simples. Mas numa operação 24/7, a vida como ela é, isso é dinâmico o tempo inteiro. Isso sempre tem coisas para você corrigir, ajustar, etc, etc. Acho que o segundo ponto, e aí esse é bom, de você acertar bem os benefícios que você oferece. Entendi. Seja desde do básico, sei lá, fechar o modelo de empresa cidadã para que a licença maternidade e paternidade seja estendida e isso vai fazer diferença em parte do público. Isso é um cuidado. A pessoa se sente cuidada. Com certeza. Às vezes não vai ser mais aplicável sobre ela, sobre a realidade dela. Mas é um tipo de cuidado importante. Sei lá, um benefício que promova prática de esporte. Esse tipo de coisa a gente começou a avançar bem. E as pessoas reconhecem um cuidado legal sobre isso. E dependendo do público, coisas pequenas podem fazer total diferença. Eu tenho um público, assim, vou dar o exemplo do call center. Se você perguntar para esse público se eles preferem uma plataforma de praticar esportes ou um plano de saúde... Vai te falar o plano de saúde. Com certeza. Como é um público muito jovem, um público que praticamente não vai ao hospital, coisa do tipo, ele prefere a prática de esporte. Legal. Então, o básico como RH, eu pensar, opa, esse aqui é o mais importante, é o essencial, porque é saúde, não. Mas não, depende de cada público, depende de cada momento, depende de cada interesse. Então, você conseguir ter um leque de benefícios, não digo flexível, mas mais abrangente possível, você acaba atendendo os mais diversos públicos. Acho que isso faz muita diferença também. Legal, legal. Então, a gente poderia falar que é alinhamento de expectativas, garantir o como, para que as pessoas entendam como ele faz, e aí tu tem várias ferramentas como toda a parte da academia, certo? Certo. E também, obviamente, dar esses benefícios para que a pessoa consiga ter flexibilidade e que se adapte ao seu momento de vida. Acho que aí a gente consiga garantir diferentes momentos dentro dessa jornada. Exato. Legal. Acho que um ponto importante só, do segundo que você comentou, não negligenciar o dimensionamento nunca. Porque a pessoa sobrecarregada,
E aí eu estou falando, às vezes, não é nem sobrecarga de horas de trabalho. Se é turno, por exemplo, não tem como ter sobrecarga de horas de trabalho. Porque começa e termina em horário fechado e é isso. Legal. Mas sobre como está a dinâmica de trabalho. Legal. Vou dar um exemplo de uma área específica do meu segmento. Tem uma área que é retenção de clientes. O cliente, às vezes, ficou insatisfeito e quer cancelar o nosso plano. Se você é vendedor receptivo, você recebeu uma ligação para comprar o seu produto. Tem que ser um bom vendedor. Se você é um vendedor proativo, você vai abordar uma pessoa que não conhece seu produto e você vai convencê-la de que aquilo é bom. Se você trabalha na retenção, é um cliente que está falando, eu não quero mais trabalhar com vocês, eu não quero mais o seu produto. E a função dessa pessoa é fazer com que esse cliente compre o seu produto, queira o seu produto. Então, é uma jornada estressante. É uma jornada desafiadora. O dia a dia é estressante. Você não liga para cancelar um produto na maior felicidade do mundo. Ah, não. Geralmente porque já desisti mesmo. Desisti da empresa, desisti do produto. O horário de jornada desse colaborador, ele é respeitado. É um turno e pronto. Mas a intensidade disso, a quantidade de ligações, o como isso se dá, o tempo de espera, ele faz muita diferença. Então, nunca negligenciar o seu dimensionamento de equipe. Legal. E tem alguma métrica assim que tu observas que, de alguma forma, quando começa a dar detrimento, quando tem algumas coisas que não estão funcionando, para começar a pender demais do lado da entrega em detrimento do bem-estar? Que tu miras assim ou é observação no dia a dia? Ótima pergunta. Tem algumas. Vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Absenteísmo aumenta. Com certeza. Turnover aumenta. E dependendo do nível, é bizarramente. Exponencial. Turnover aumenta. Primeiro absenteísmo, depois turnover. Canal de denúncia aumenta. Esses três, eles vão acontecer. Aí lá na frente você vai ver isso na pesquisa de engajamento. Mas Perfeito. Aí já é olhando no retrovisor. Perfeito. Aí você não vai conseguir atuar na hora. Os outros te ajudam a ter um olhar na hora, o outro já é depois, no retrovisor. E aí, resgatando até um pouco da cultura de ser simples e próximo, se eu tenho uma área de gente que joga próximo do negócio, que joga avançado, que está conectado, antes do primeiro sinal, o time já veio falar com você. Antes do primeiro sinal, você já diagnosticou isso. Você está perto do negócio. Um time de BPs bem preparado... Com certeza, que está no front, com o tipo de time no dia a dia. Faz muita diferença. Muita. Faz toda a diferença. Legal. Que consiga gerenciar, alinhar expectativas com as lideranças. Direcionar a liderança. Direcionar a liderança é total. Eu acho que para vocês, como líderes de RH, nessas grandes organizações, ter um time de VP é muito importante. É meio que teus olhos no dia a dia com essas equipes. É fundamental. E mais do que só o absorver a informação ou enxergar a informação, a atuação fica mais rápida. Com certeza. O impacto e influência da sua área fica muito maior. Você passa a ter um lugar na mesa. Com certeza. Eu não olho uma área de RH sem time de BPs, porque senão você não tem lugar na mesa. Você não está próximo do negócio. Você, a verdade, vira um RH que só é tomador de pedido, porque você vira reativo, você não é proativo. E você só garante processo, então você não consegue ter uma abordagem proativa mesmo, com respeito assistencialista e reativo. Com certeza, com certeza. Gustavo, o nosso papo está muito legal, mas a gente está caminhando agora para o final do nosso podcast e eu não podia finalizar o nosso papo tão legal com o quadro que a gente tem, que é um dos nossos favoritos aqui dentro do podcast, que é o RH em PowerPoint, tá? Eu confesso que para esse quadro especificamente eu estou um pouco nervoso e ansioso. Mas vai dar certo, vai dar certo. Qual é a ideia deste quadro? A ideia é a gente te fazer algumas perguntas e você responder
de uma forma um pouco mais, em 2 segundos, que é o primeiro que vem na tua cabeça. Eu vou falar para você que, para mim, isso é um dos meus quadros favoritos. Tá? Obviamente, além de conhecer a tua trajetória, nossos convidados, e explorar um pouco o tema, este é um dos meus quadros favoritos. Então, fique bem à vontade, seja quem você é. Tá? Que você se senta aqui como se estivesse na sala da sua casa. Tudo bem? Tô à vontade. Só Fechou. ansioso, mas à Muito vontade. bom. Muito bom, muito bom. Bom, então, a primeira. Qual foi a decisão mais impopular que você teve que sustentar até o fim como líder da área de gestão de pessoas? Essa é boa. Todo mundo que viveu a pandemia tem bons casos. Com certeza. Com Mas certeza. como líder de área de pessoas, orçamento pessoal, ele vai te trazer discussões difíceis. Cara, para mim, reestruturação é sempre muito difícil. Eu me lembro de um episódio em que a gente remodelava o mundo de vendas inteiro, saía de uma venda do vendedor fazendo fisicamente para uma venda online, e isso mudava todo mundo de vendas. Tá. A gente acabou tirando o layer de supervisão do Brasil inteiro. Eram mais de 520 pessoas que seriam desligadas. Muitas promoções aconteceram, muitas oportunidades foram dadas, mas era uma transformação de mais de 6 milhões de reais e que Considerável. impactava muita gente. Então isso foi... E eu ali tinha que sustentar isso com cada unidade do Brasil. Com cada unidade eu tinha que ter impacto e influência o suficiente para que os líderes acreditassem naquilo, para que eles tomassem as melhores decisões de pessoas, mas que a gente conseguisse seguir o que era proposto, porque era o melhor para a companhia e era uma transformação digital que estava acontecendo. Então isso me marcou muito. E sustentar até o final. Não importava o que acontecesse. Eu confesso que as primeiras foram mais difíceis. Aí já porque depois... para mim também era. Mas sustentar até o final também é difícil. Porque as pessoas vão aprendendo e pensando em outros caminhos. E você precisa garantir aquilo que estava combinado. Com certeza. Um hábito que você criou para não perder sua humanidade no meio da correria. Hoje em dia, tu é responsável basicamente por 3 grandes áreas. RH, ESG e integrações. E não a integração de 1 ou 2 empresas, de 10. Que hábito você conseguiu introduzir dentro da tua jornada para que você conseguisse seguir sendo o líder de RH? Porque, querendo ou não, tu é o líder de gestão de pessoas. As pessoas têm uma expectativa diferente de você, talvez do líder de vendas, talvez do CEO, talvez do pessoal de marketing. Que hábito você introduz assim para conseguir manter essa humanidade no meio dessa correria? Essa pergunta é boa. Te peguei. Eu não toparia mais ser um líder de RH se eu não for genuíno e se eu não priorizar as pessoas. Beleza. Não toparia. Mas como é que tu faz isso na prática? Tem 2 coisas que me alimentam nesse sentido. A primeira delas, ouvir. Perfeito. Ouça as suas pessoas de confiança. Ouça as pessoas com quem você tem proximidade o suficiente. Acho que esse é fundamental. E não é aquele robótico. Tipo, você pode me dar um feedback? Não. Você não é robótico no bar, conversando com seus amigos. Tem uma conversa genuína e verdadeira com quem você confia, porque isso vai te resgatar coisas importantes. E o segundo ponto, aí ele é muito mais sobre exemplo. E aí até partindo para um lado pessoal. Para mim, o meu pai é o meu principal exemplo. De trabalho, de modelo de agir, e ele consegue ser leve sempre. Talvez ele seja a pessoa mais dedicada em trabalho que eu já vi. Me inspira. Mas toda interação que eu tenho com ele é leve. Então, às vezes, eu nem falo com ele sobre trabalho ou coisa do tipo. Mas só de estar perto e conseguir resgatar algumas coisas que são essências dos valores que ele me passou, eu volto ao meu eixo sempre. Então, são 2 coisas. Ouvir e buscar um exemplo que eu acredito. Legal. Muito legal. Muito legal. Me conectei muito com isso. Eu tenho um exemplo parecido também, assim, com meu pai. Muito legal, muito legal.
Gustavo, uma prática de RH que parece moderna, mas no fundo você acha vazia. Aqui, gente, a gente está aprontando. Estamos aprontando aqui. Essa é polêmica, hein? Bom, vamos lá. Eu acho que não vou citar uma em específico, mas tudo que você faz pontual pode ser hipócrita. Tá. Então, vou dar um exemplo pequeno. Mas lembra a onda que teve de Short Friday? Sim. E isso era o momento, e aí você viu, teve várias grandes empresas tentando aplicar isso e fazendo ações assim e tal. No final das contas, isso desceu drasticamente, e hoje eu vejo muito pontual, enfim, se ainda existe. Mas o porquê disso? A ideia não é ruim. Mas em muitas realidades não se aplicam. Em muitas realidades, de que me adianta um Short Friday se eu tenho que trabalhar no domingo à noite porque teve uma intervenção, uma coisa que eu preciso fazer? Então, eu tenho que ter coerência entre a cultura, entre o que eu faço no dia a dia e o que eu falo. Então, fugir daquele RH que abraça árvore, sabe? Aquela história que todo mundo Com fala. certeza. Cara, tem que ser condizente, tem que ser sustentável, tem que ser bem feito. Não adianta só fazer uma coisa solta. Aí não vai virar nada. Com certeza. E um outro ponto também é as ações que o RH tem que propor de inovação tem que ser boa para o funcionário, mas também tem que ter uma contrapartida para a empresa. Senão é difícil de ser sustentável. Porque é a primeira coisa que vai cortar quando o orçamento ficar difícil, é a primeira coisa que vai mudar no meio do caminho. Cara, você trabalha para os dois. Você trabalha para o funcionário e para a empresa. Acha coisas que são de bem comum. Com certeza, com certeza. Muito legal. Qual o valor da sua empresa você luta para não deixar virar só um quadro na parede? Essa é fácil. Essa De todas foi fácil. a mais fácil. Para mim é ser simples e próximo. Simples e próximo. Acho que também aplica muito. Acho que tu consegues trazer você trouxe isso em vários exemplos, de fato. Eu não tenho que ser sofisticado, eu não tenho que ser difícil. O provedor de internet pequeno nasceu de uma oportunidade de mercado em que as grandes operadoras não chegavam. E aí esse provedor, ele mesmo, o dono, ia lá e instalava. Ele mesmo falava com o cliente. Ele era próximo do cliente. Isso é essência. Se eu cresço o suficiente para perder essa essência, eu vou me distanciar do cliente. Eu não posso deixar isso acontecer. E a mesma coisa se aplica para o funcionário no dia a dia. Se eu não tenho um ambiente simples e próximo, verdadeiramente, de forma genuína, eu não vou ter um espaço colaborativo, eu não vou ser um só time. Aí eu perco o jeito de ser desktop. Então, para mim, esse é sobre gente. É ser simples e próximo, é ser verdadeiro. É ser humilde, é ser parceiro dos seus colegas de trabalho, do seu cliente, da comunidade que você está inserido. É encarar tudo assim. Muito legal. E já na última de nossa ronda, um conselho. Não, mas tá super tranquilo aqui, tá super tranquilo. Um conselho que te deram que você só entendeu depois de errar. Algumas vezes nós aprendemos só errando. Acho que esse tem vários. Mas um que me marcou muito, a transição de quando você é equipe e pega a sua primeira liderança, ela marca muito. Essa é poderosa. É do poderosa. Monte de... E eu cometi o erro mais padrão que eu vejo nesse momento. Sobre centralização e achar que você é o super-herói que consegue fazer tudo. Eu não consegui capacitar e direcionar meu time bem. Eu não tive bons resultados no começo da jornada como liderança. E eu achava que eu era capaz de tudo. E eu me sobrecarreguei muito. Até que eu entendi que recebi o feedback de que isso iria acontecer. Aconteceu. Aí sabe a mãe que fala assim, eu te falei para levar blusa? Eu te falei para levar blusa. Alguém veio e me falou, eu te falei para levar blusa. Aí eu tive estalo. Aí a jornada mudou. Aí eu melhorei como liderança, ainda tenho 1001 oportunidades, ainda tenho muito a crescer como líder, mas esse momento marcou. Porque era um momento de muita aprendizagem e porque ele acontece muito frequentemente. Por mais que você já tenha ouvido, ele acontece. Muito bom, Gustavo. Acho que
Da conversa também consegui aprender muitas coisas hoje e, como a gente comentou, muito obrigada uma vez mais por participar aqui conosco. Eu acho hoje que, pessoal, a gente conseguiu aprender que não é que exista uma escolha entre performance e bem-estar. A verdade, uma depende da outra, tá? E depende muito como nós, como organização, como líderes dessa organização, consigamos equilibrar todos esses pratos, garantir uma boa jornada com nossos colaboradores, para que eles consigam ser eles mesmos, mas ao mesmo tempo a gente conseguir dar as diretrizes que eles precisam para conseguir ter a performance que a gente tem, para ter de alguma forma as expectativas claras. Se esta conversa te marcou, se esta conversa de alguma forma vai te ajudar dentro dos teus processos, fala para nós lá nos comentários, nas diferentes plataformas. Só lembrando que você consegue nos achar no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais. E compartilha com o líder de RH, com um amigo que talvez precise escutar um pouco destas conversas. Uma vez mais, Gustavo, não sei se tu quer dar alguma mensagem final para nossos ouvintes, mas uma vez mais por vir até aqui, cedinho, no nosso estúdio, compartilhar toda essa bagagem que tu tem conosco, se tu tem alguma mensagem para nossos ouvintes. Acho que a primeira coisa é agradecer muito o convite. Foi muito legal o papo. Com certeza. E foi um aprendizado para mim também. Foi muito bacana. Esse momento aqui é muito rico e eu acho que a gente, como RH, tem que fazer bastante isso. Acho que cada vez mais a gente tem que fomentar a troca entre os RHs, entre as empresas, porque isso enriquece a nossa área e o impacto que a gente tem no negócio como um todo. Por mais que sejam negócios diferentes, a gente consegue se ajudar a impactar ainda mais positivamente os nossos clientes internos. E, enfim, gostaria muito de agradecer e torcer para todo mundo aí ter uma boa jornada de equilíbrio entre performance e a jornada pessoal também do colaborador. E é como você falou, uma coisa depende da outra. Elas acontecem de maneira simultânea. Isso aqui não vai acontecer se isso aqui não estiver estável. E vice-versa. Com certeza. Então, pessoal, finalizamos aqui mais um episódio de Além do Escritório, os dilemas do mundo corporativo sem enrolação. Esperamos vocês, como sempre, toda quarta-feira, 10 da manhã, nos nossos canais. E até a próxima semana, pessoal.